Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 8 de abril, está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você fica informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. E vamos agora aos destaques desta edição. Em sessão que durou mais de 4 horas, vereadores fazem mutirão e limpam pauta de votação. Confira os destaques da sessão. Projeto que institui Sistema Municipal de Cultura é aprovado sem adição de emenda que propunha alteração do texto original. Representantes da Guarda Civil Municipal acompanham a votação do projeto que altera plano de carreira e regulamentação da classe. E vamos te informar sobre as atrações que vão animar o fim de semana em São José no nosso quadro Agenda Cultural. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Depois de mais de 4 horas de sessão, os vereadores da Câmara realizaram um mutirão e limparam a pauta de votação. 7 projetos que corriam em rito urgente estavam trancando a pauta e foram apreciados, entre outras propostas. Além das discussões no plenário, a votação dos projetos mobilizou representantes da sociedade civil que estiveram na Câmara e acompanharam a sessão. E agora a gente confere com mais detalhes na reportagem. A pauta de votação, que estava sobrestada havia 4 sessões, foi destravada durante a 18ª sessão do ano. O projeto de lei que institui o Sistema Municipal de Cultura foi aprovado por 11 votos a 9 após intensos debates. Representantes de grupos culturais e religiosos lotaram a galeria do plenário para acompanhar a votação. Entre as medidas aprovadas estão o projeto que regulariza loteamento no bairro Torrão de Ouro e o projeto encaminhado pela Prefeitura que cria novo plano de carreira e vencimentos da Guarda Civil Municipal. A lei que altera a regulamentação do serviço de transporte alternativo também recebeu a aprovação dos vereadores joseenses. Ainda durante a sessão, 4 projetos de lei foram incluídos para leitura e votação, entre eles a medida que altera a carga horária máxima que pode ser feita pelos professores e ainda o projeto de autoria do vereador Roniel, que reserva 70% das vagas da refinaria Revap para moradores de São José dos Campos. Também foi motivo de discussão entre os parlamentares a notificação do governo do estado para que a Fundação Cultural Cassiano Ricardo desocupe o prédio da antiga tecelagem Paraíba no Parque da Cidade. Assista a 18ª sessão na íntegra em nosso canal no YouTube. Como a gente acompanhou aí na reportagem, o projeto que institui o Sistema Municipal de Cultura foi votado e aprovado durante a sessão. A proposta gerou muitas discussões entre os vereadores e também entre representantes do movimento cultural de São José e a classe religiosa. O projeto aprovado atendeu à reivindicação dos grupos culturais da cidade, contrários à emenda que alterava o texto original da proposta. Integrantes do movimento cultural da cidade chegaram à Câmara fazendo barulho e continuaram a manifestação na galeria do plenário. Eles reivindicavam a aprovação do texto original do projeto que institui o Sistema Municipal de Cultura sem emendas. Contrários à proposta, representantes de grupos religiosos também acompanharam os debates e foram recebidos pelos vereadores para uma reunião. O grupo defendia a emenda que excluía da redação do projeto termos como identidade e diversidade de expressão cultural. No entendimento dos religiosos e alguns vereadores, as palavras abririam brecha para a interpretação de ideologia de gênero. O projeto, onde há palavras de diversidades, de etnias, de expressões que, sem especificar ou sem nenhum tipo de restrição ou restrições, e que poderemos vir a assistir certas coisas que ferem princípios, inclusive destes que votaram o não para a emenda e o sim para o projeto original, que de repente vão pedir para que seus filhos fechem os olhos ou tapem os ouvidos para não verem nem ouvir certas coisas, mas que deixaram-se levar por certas pressões. Para os artistas e agentes culturais, essa modificação comprometeria a produção cultural na cidade. Quando chega um projeto e ele é modificado e tiram, por exemplo, expressões como liberdade de expressão, livre criação artística, diversidade, transversalidade, isso acaba impedindo a gente de alguma forma, por um contexto jurídico futuro, por uma interpretação de lei, até a gente exercer a nossa própria profissão. Os vereadores já haviam recebido uma comissão de representantes dos artistas na sessão anterior e se comprometeram a votar a proposta que estava trancando a pauta por 2 semanas por falta de parecer.
Colocada em votação nominal, a emenda assinada por 18 parlamentares que previa alterações no texto original foi rejeitada e o projeto foi aprovado por 11 votos a 9. Chamou a atenção dos vereadores da preocupação realmente de você estar acatando a emenda feita, indo totalmente contrário à que a discussão que foi feita ao longo de muitos meses e com muita gente. Então, esta compreensão da discussão que os setores culturais fizeram com os vereadores é que levou a gente a estar votando hoje pelo projeto inicial e rejeitando as emendas. Tem alguns tópicos lá que a gente realmente é contrário, mas a democracia é assim. O projeto veio, foi para discussão, mantive a minha posição contrária ao projeto original, favorável às emendas, não aconteceu. Agora nós temos que observar e aguardar aí nos próximos 10 anos como vai ficar a cultura da cidade. Espero que as pessoas que defenderam a votação no plano original e as que votaram no plano original fiscalize realmente para que a cultura nossa melhore. O Sistema Municipal de Cultura tem o objetivo de gerir e coordenar a implementação de políticas públicas culturais na cidade. O sistema é necessário para a elaboração do Plano Municipal de Cultura, que deve orientar, pelo período de 10 anos, o planejamento de políticas e projetos culturais no município. E a apreciação do projeto de lei que alterava o plano de carreira da Guarda Municipal também gerou debates no plenário e na galeria da Câmara. Representantes da Guarda acompanharam a votação e foram contrários à aprovação da proposta. A categoria alega que o projeto não atende às reivindicações da classe. Por 11 votos a 9, o projeto de lei complementar que altera o plano de carreira da Guarda Municipal foi aprovado na 18ª sessão ordinária da Câmara. O projeto regulariza a lei de 2008, que prevê a ascensão de carreira dos guardas por meio de cursos para o preenchimento dos cargos de classe distinta, inspetor e inspetor regional. Esta capacitação ainda não aconteceu. Na prática, o projeto prorroga até julho o prazo para que a Prefeitura ofereça os cursos, podendo ser estendido por mais 7 meses. Olha, a importância desse projeto é começar a regulamentar o plano de carreira, de promoção e progressão na carreira da Guarda Municipal, que era já previsto desde quando foi criada a legislação específica da carreira do Guarda Municipal. Então a gente precisava fazer esse projeto de regulamentação, teria que vir do Poder Executivo, e é o que foi acabado sendo votado, apresentado e votado aqui no dia de hoje. Representantes da Guarda acompanharam a votação e não concordaram com a aprovação do projeto. Eles alegam que a nova regulamentação não atende às reivindicações da corporação. De acordo com o sindicato da categoria, a falta dos cursos trava o plano de carreira. Porque nós queríamos que fosse aprovado para que todos os guardas tivessem o direito de concorrer à sua função de inspetor regionais, não. Só que esses vereadores da situação, que é do prefeito Carlinho de Almeida do PT, eles aprovaram um projeto para um grupo de 20 inspetores. São 328 guardas, só que 20 vai ter oportunidade de crescer. O projeto segue para a sanção do prefeito municipal, que tem o prazo de 15 dias para publicar no boletim do município. E no próximo bloco você confere no quadro Agenda Cultural as atrações que vão animar o seu fim de semana. Se ainda não se decidiu sobre o que fazer, fique de olho. É no próximo bloco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Sexta-feira é dia do nosso quadro Agenda Cultural e a gente prepara para você a programação do fim de semana aqui em São José. Se você gosta de música, teatro e cinema, tem muita opção para aproveitar aqui na cidade. Confira agora na Agenda Cultural. Olá! Nesta sexta tem a apresentação do humorista Whindersson Nunes no Teatro Univap. O espetáculo promete muito humor e canções autorais que ficaram famosas na internet. Serão 3 apresentações, às 6h30 da tarde, às 8 da noite e às 10 da noite. Ingressos a partir de R$ 30. Ainda nessa sexta, a cantora Carol Andrade apresenta no Sesc de São José o 3º disco da carreira. No repertório, ritmos como samba, bossa nova, valsa e jazz. O show começa às 7h30 da noite, a entrada é livre. Quebrar as rudes máscaras, sorrio só pra apresentar os dentes, sorrio até...
A noite da sexta continua com o espetáculo Se Fosse Fácil Não Teria Graça, no Sesc de São José. Com muito bom humor, a peça discute um tema trágico, como o dia a dia de quem precisa conviver com uma doença degenerativa. O espetáculo começa às 9 da noite e os ingressos saem a partir de R$ 5. No mesmo horário, às 9 da noite, o Teatro Colinas vai ser palco da peça Rir é o Melhor Remédio. O humorista Eros Prado comanda o espetáculo e conta com a participação do público para dar vida às piadas. Os ingressos custam a partir de R$ 20. Na sexta e também no sábado, o Teatro SESI apresenta a peça infantil O Mistério da Bomba H. O espetáculo narra a história de habitantes de uma cidade que podem sofrer com um atentado terrorista. Na sexta, a peça começa às 3 da tarde e no sábado às 4 da tarde. Entrada livre. Ainda na sexta e durante o fim de semana, o público confere no Teatro da Rua Elisa a peça Um Mar de Muda Euforia. O espetáculo conta a história de uma neuroanatomista que enfrenta a descoberta de um distúrbio mental. Os ingressos custam a partir de R$ 10 e são vendidos 1 hora antes da peça. Mas o meu lado esquerdo volta ligado que eu chamo de ondas de clareza e me diz: Ei, Gil, acorda! Gil, acorda! Precisamos de ajuda, Gil. Você não pode dormir. Precisamos de ajuda. Já no sábado, a dupla Marcelo Genecito e Lipa Ruiz fazem show no Sesc de São José. Os músicos apresentam ao público canções autorais. O show é às 8 da noite e os ingressos saem a partir de R$ 9. Porque o sol se vai, se a nuvem vem também. Ainda no sábado tem show de humor com Paulinho Gogó. O humorista promete muitas risadas e histórias engraçadas. O espetáculo começa às 8h30 da noite no Clube Luso Brasileiro. Ingressos a partir de R$ 50. Já no sábado e no domingo, o público vai conferir a peça de teatro Vida Útil no Teatro Colinas. O espetáculo narra a relação entre indivíduo e tecnologia. No sábado, a apresentação começa às 9 da noite e no domingo às 7 da noite. Ingressos a partir de R$ 30. Ainda no domingo tem a peça infantil Um Certo Chapéu Vermelho, no Sesc de São José. O espetáculo apresenta uma releitura da história de Chapeuzinho Vermelho. A peça começa às 3 horas da tarde e os ingressos custam a partir de R$ 5. Também no domingo, o Sesc de São José vai ser palco do espetáculo Malabarismo é Música para os Olhos. A apresentação, que alia música e performances circenses, é uma homenagem à arte do malabarismo. O espetáculo é às 4h30 da tarde e a entrada é livre. O domingo continua com uma sessão de filme no Sesc. O filme Fausto conta a história de um homem em busca de conhecimento que acaba incentivado a fazer um pacto com o demônio Mefistófeles. A sessão começa às 6 da tarde e a entrada é livre. E para fechar o domingo tem a apresentação da Orquestra Paulistana de Viola Caipira, no SESI de São José. O repertório inclui desde música tradicional caipira aos clássicos da música brasileira. O concerto começa às 7 horas da noite e a entrada é livre. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcamara@câmarasjc.sp.gov.br. Tchau! No próximo bloco você confere os destaques do esporte joseense no Giro Esportivo. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Você está procurando emprego aqui em São José? Então fique atento às vagas disponíveis no pátio da cidade na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para babá, chapista de lanchonete, cozinheiro geral, cuidador de idosos, encarregado de instrumentação, engenheiro eletricista, soldador e técnico mecânico. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao pátio levando o RG, o CPF, a carteira de trabalho e o cartão cidadão. O pátio fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Vamos com a previsão do tempo para a tarde desta sexta e também para todo o fim de semana?
A sexta vai ser de sol com poucas nuvens no céu. A chance de chover é pequena, não passa de 5%. A máxima atinge 31 graus, mínima 18. No sábado, tempo firme continua e o dia também deve ser de sol. Não deve chover e a temperatura máxima chega aos 31 graus, a mínima 20. No domingo, o sol deve predominar durante o dia e a probabilidade de chover à tarde é pequena, 5%. As temperaturas variam entre 23 e 31 graus. No Giro Esportivo, você fica por dentro dos principais destaques do esporte joseense. Nesse fim de semana, tem jogo para o futsal de São José e também para o futebol amador da cidade. E agora a gente conversa com o repórter Daniel Melo, que tem todas as informações. Daniel, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde, Lucas Guerra. Boa tarde também ao telespectador da TV Câmara. E nós começamos o nosso giro desta sexta-feira falando de futsal. Isso porque o São José recebe o Pompeia na noite de hoje no Tênis Clube às 8 horas pelo quarto jogo da fase de classificação de grupos. O time vem de um empate com o Corinthians e precisa da vitória para estar bem na classificação. O final de semana também será de futebol amador. Os jogos da Primeira Liga dos Campeões da Liga Municipal de Futebol de São José dos Campos acontecem no domingo com suas semifinais a partir das 10h10 da manhã. No campo do Jussara, o Jussara recebe o Vista Verde e no campo dos Alemães, o Atlético Mineiro recebe o Eugênio de Melo. Lembrando que essas são as partidas de ida da competição. A volta está marcada para o próximo dia 17. Falando do rugby, os irmãos Duque, o Lucas e o Moisés, que haviam sido convocados para o classificatório do Circuito Mundial de Sevens de Rugby, que vai ser em Hong Kong, foram cortados da seleção brasileira por conta de cachumba. Os irmãos já estão recuperados, mas como não tiveram todo o tratamento finalizado no prazo, acabaram cortados da seleção. E a gente fecha falando de ciclismo, isso porque o ciclista Murilo Afonso, do Clube de Ciclismo de São José dos Campos, continua líder absoluto da terceira edição da Volta Ciclística do Rio Grande do Sul, após a segunda etapa da competição que foi realizado nesta quinta-feira. O percurso saiu de São Francisco de Paula e foi até Cambará do Sul e retornou a São Francisco de Paula com liderança absoluta do Murilo Afonso e teve 162 quilômetros de extensão. Bem, essas são as informações do esporte desta sexta-feira. Eu volto na segunda, aqui no Diário Legislativo. Até lá, Lucas. Muito obrigado, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde, um ótimo fim de semana e até segunda.